Boa noite, Karim. É Karim? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem? Você é aluna ou você é do suporte? Eu sou da escola de Passo Fundo, sou orientadora. Ah, ok. Maravilha. Eu vou esperar um pouquinho até o pessoal chegar, aguardar alguns minutos, tá bom? Aí vou começar. Hoje é a terceira aula, é a terceira desse ciclo de três aqui, Tranquilo. Eu tô mais para tá mim ver bom? como é que funciona, para mim poder falar para os alunos, né? Ok, querida. Na verdade, Muito obrigada. essas aulas elas estão sendo mais um aperitivo, né? Um encontro, uma acolhida aos alunos, e até como eu sou você é responsável pelos cursos de licenciatura, aí eu estou falando desse lugar do professor, né? Uma coisa muito importante aí, acho que para buscar despertar. E vamos ver se os alunos participam, a gente tem tido presença de alguns, vamos ver se vem convidados, o pessoal que se inscreveu, vamos ver o que acontece. Tá bom, Karim? Mas se ficar só Tá nós bom. aqui, eu dou aula para você, sem problema. Tá? Capaz, Aí você já imagina, bem aproveita e tranquilo. vê. E pode rever as aulas também, os alunos, por exemplo, se caso não conseguir assistir, professor. Cortou aqui, não estou conseguindo lhe ouvir. Nada ainda. E agora, tudo bem? Tá me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Ah, melhor. Vou deixar sem esse fone aqui, que às vezes ele dá uns piripaque. E a internet não tá grande coisa também aqui hoje, viu? Mas tá, acho que todo mundo tá assim, o dia inteiro hoje foi oscilando. É, tem muita gente usando, né? As coisas estão crescendo muito rapidamente e, e as redes talvez não vão no mesmo ritmo, né? Muita gente usando. Mas vamos ver se a rede me ajuda hoje aqui. Ah, chegou a Samara. Boa noite, Samara. Tudo bem? Seja bem-vinda. Quer começar falando, Samara? Você levantou a mãozinha. Samara, tá me ouvindo? Samara saiu. Não, Samara tá aí. Acho que levantou a mãozinha sem querer, né, Samara? Vamos ver aqui. Vou esperar só mais um bocadinho. Às vezes chega mais alguém, tá bom?
Muito bem. Boa noite, então, Karim, de novo. Boa noite, Samara. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso encontro. Eu sou o professor Aguinaldo Jeremias. Esse é o terceiro encontro, né? A gente está chamando de aula. Nossa terceira aula aqui sobre esse assunto que eu julgo importantíssimo, né? Afinal, eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha. Eu sou professor. Então, falar sobre essa importância do professor, né? A profissão de professor. Então, isso eu tenho falado nesses 3 encontros que a gente fez aí, são 3 semanas seguidas 3 terças-feiras. Então, eu vou falar um pouquinho de mim rapidamente para vocês, até para vocês saberem com quem vocês estão conversando. Eu sou o professor Aguinaldo Jeremias, tenho aí uma trajetória anterior ao ensino superior, que eu trabalhei na assistência social, numa instituição, né, no município de São Bernardo do Campo, onde eu moro, já faz mais de 40 anos, e eu trabalhei nessa instituição por quase 2 décadas, ingressei como educador social, aí eu fui gestor de projetos ligados à assistência social, né, atendendo adolescentes e jovens, trabalhei no atendimento direto numa equipe técnica como educador no serviço de medidas socioeducativas, né, trabalhando no atendimento aos adolescentes em conflito com a lei, são aqueles meninos difíceis, digamos assim. Foi 10 anos, né, que nessa trajetória, foi a minha escola como educador, onde eu aprendi muito, lidando com as mazelas aí da vida e dos conflitos, né, que o ser humano sofre durante a sua trajetória de vida, e principalmente nesse momento, nesse período difícil que é a adolescência, principalmente nos dias de hoje. E depois eu fui coordenador de acolhimento institucional, né, que a gente chama de abrigo, antigamente, famigeradamente, se chamava de orfanato, né, esse nome errado, equivocado, mas era assim que se chamava, né, hoje temos um nome mais próximo do que é necessário, que é o acolhimento institucional, e eu fui coordenador, né, de um serviço que tinha três casas com 20 crianças em cada uma, então vivi aí um período, profissionalmente falando, o maior desafio da minha vida como profissional. Mas, enfim, tudo isso foi compondo aí esse meu perfil como educador. Nessa trajetória de 20 anos eu continuei estudando, né? Eu sou formado em pedagogia, aí eu fiz uma especialização em políticas públicas para a infância e adolescência, na Universidade Metodista. Eu fiz o mestrado na Universidade, na Uninove, mestrado em Educação, Filosofia e Formação Humana, e depois o doutorado em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Mackenzie. Então, essa titulação é importante a gente falar dela, porque é aquilo que dá estofo, né, base para a gente discutir as coisas, mas a titulação não resolve tudo, né, mas é importante a gente falar. Então, enfim, esse é um pouquinho de mim, depois a gente vai se conhecer melhor, né, nessa nossa caminhada, e eu vou falar um pouquinho aqui, então, sobre essa profissão professor. Vou recordar um pouquinho aqui o que a gente falou nos outros 2 encontros, né? Então, eu queria primeiro destacar a questão do Centro Universitário Instituto Mix, os diferenciais do Centro Universitário, né, que principalmente a nossa metodologia, que ela tem um diferencial, onde os alunos recebem uma disciplina por mês, então isso, de alguma forma, ajuda nesse foco dos estudos, não facilita, mas colabora para que seja um processo de estudo, um processo de ensino-aprendizagem mais leve, e aí as outras atividades que são semestrais, elas vão acontecendo para e passo. Nós temos um corpo docente extremamente preparado para poder atender todas as necessidades dos cursos que estamos oferecendo, né? Pessoas com muita experiência, larga experiência, não só como profissionais, mas também como professores, no ensino à distância, principalmente. Nossos mentores e tutores, eles são todos professores, então a gente não tem mentores e tutores que são contratados como técnicos para dar o suporte no ambiente virtual de aprendizagem. Vocês sempre vão ter contato com professores
no que se trata das disciplinas, né, e das atividades que são desenvolvidas, sempre vão ser professores e não tutores técnicos. E os coordenadores, né, que sempre vão estar presentes, nós vamos fazer encontros periódicos para poder conversar com vocês, então, esses são um dos principais diferenciais aí do Centro Universitário Instituto Mix, e aí vocês vão conhecer um pouco mais no desenrolar das atividades. Nós vimos na nossa primeira aula, no primeiro encontro, falamos sobre a importância do professor na sociedade, falamos sobre o professor como agente de transformação, né, e caminhos para a transformação. Então, como que o professor, essa personagem tão importante, pode promover transformação. Então, a gente teve uma conversa longa sobre isso, né? Depois, na segunda aula, nós falamos sobre os significados da docência, então, o que significa ser professor e professora nos dias de hoje, quais são os principais desafios que a gente enfrenta como professor e professora, e aí falamos até coloquei entre aspas ali, recompensas da docência, quer dizer, o que a gente ganha sendo professor ou professora, para além dessa questão de ser o nosso meio de sustento, né? Qual é a nossa relação com a nossa existência, e como que a gente enxerga essa importância da nossa existência no mundo, na vida das pessoas. E hoje, né, o que nós vamos fazer hoje é falar um pouco sobre o professor, a professora, né, a docência, esse processo de ensino, aprendizagem, relacionado à tecnologia, mas também, do outro lado, falar dessa relação humanizada, da importância da docência numa relação humanizada, e fazer uma discussão dialógica, né, uma inter-relação entre esses dois elementos, que é a tecnologia e o processo de humanização. Então, se é possível pensar em tecnologia e ser humano, humanizador e humanizado ao mesmo tempo. E aí, o objetivo dessa minha conversa aqui é justamente explorar como promover processo de ensino-aprendizagem num movimento, perdão, eu estou lendo ali, dialógico entre inovação tecnológica e humanização. Então, como que a gente consegue explorar esses processos, né, de uma forma a integrar a tecnologia e, ao mesmo tempo, não perder de vista o processo humanizador necessário na educação. Então, eu sempre trago aí como uma proposta inicial uma pergunta, né, que eu chamo de ambiente perguntativo. Então, quer dizer que não é uma pergunta que tem uma resposta objetiva, né, não é uma pergunta retórica, é uma pergunta que visa um aprofundamento da reflexão do significado, né, daquilo que a gente está conversando. Então, o que significa ser um professor ou uma professora inovadora, né? O que é inovar nesse mundo hoje que a gente tem essa tecnologia informatizada, né? Que tecnologia não é só isso, não é só informática, né? Se a gente tem hoje, por exemplo, uma tesoura que a gente consegue cortar papel com mais facilidade, um alicate, chaves, por exemplo, ferramentas, que são coisas que foram criadas há tantos séculos atrás que a gente ainda utiliza, também são tecnologias. Então, mas aí dentro dessa possibilidade das tecnologias, então, tanto essas que são informatizadas, ligadas ao ambiente informacional, eletrônico, mas também as tecnologias que são tradicionais, quer dizer, como que a gente pode ser inovador e inovadora a partir dessas tecnologias. Então, vamos fazer aqui um passeio sobre os impactos da tecnologia no papel do professor, quer dizer, o que a tecnologia pode impactar no nosso fazer como professor ou professora. Então, a gente tem, em grande medida, né, no senso comum, que a gente chama, quer dizer, assim, quando a gente pergunta para a maioria das pessoas, e das pessoas que não conhecem sobre o assunto que a gente está discutindo, quando a gente pergunta o que é ser professor, o que é ser professora, né, nós já falamos nas aulas passadas sobre isso, o significado, em grande medida, parece que o professor é aquele que transmite conhecimento, né, que é essa transmissão de conhecimento. Então, na verdade, a gente está mais no lugar de pessoas que provocam, que estimulam a busca pelo conhecimento, na verdade, deveríamos ser assim, né? Porque não é só transmitir, porque a gente não coloca o conhecimento na cabeça das pessoas, dos alunos, das alunas, né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, a gente não coloca esse conhecimento, a gente tem que provocar a curiosidade, provocar essa motivação
de estudar, de buscar o conhecimento. Então, o conhecimento ele não é transmitido, só colocado, ele é construído junto com aqueles que estão nesse processo de ensino-aprendizagem, que a gente chama de alunos, né? Então, nesse sentido, o que o professor acaba sendo, principalmente nos dias de hoje? Até porque a questão da informação, hoje, a informação ela é muito disseminada, né? Quando a gente tem um celular na mão, com que a gente fica sabendo de tudo que acontece no mundo em tempo real, praticamente. Então, a informação ela é muito rápida, né? Só que informação é diferente de conhecimento, né? Então, conhecimento é uma coisa construída e que é comprovada e que realmente faz sentido, né? A informação é só isso, notícias que acontecem no dia a dia, que também podem ser futuramente relacionadas ao conhecimento, né? Mas elas não são. Informação só não é conhecimento. Então, nesse processo de facilitar, né, de transmitir o conhecimento, como a gente falou, a gente hoje, como professor ou professora, nós somos mais facilitadores do processo de aprendizagem. Então, só que a gente não é um personagem que fica distante. Na verdade, nós somos protagonistas desse processo. Agora, o que a gente precisa ter em mente, e que isso é um dos desafios de ser professor e professora hoje, é que a gente não é mais o detentor do saber, a gente não pode se colocar nesse lugar, né, de estar num púlpito daquele que fala, o outro que ouve, eu ensino, você aprende. Esse processo de aprendizagem ele precisa ser construído. Então, a gente tem que encontrar um caminho, né, um caminho do meio, apesar de eu ter o meu conhecimento, né, e talvez esse conhecimento ele seja diferente, e talvez um pouco mais do que aqueles que eu estou ensinando, mas como que eu faço para facilitar o processo de ensino-aprendizagem daqueles que estão estudando comigo? Então, esse é o desafio. Então, nesse sentido, o professor e a professora acaba sendo um facilitador desse processo, né? E aí, pensando essencialmente sobre o ensino à distância, que é a nossa realidade aqui, então o ensino à distância, ele parece, mas não é, parece ser um processo mais fácil, principalmente para quem está ingressando num curso. Na verdade, se comparado a um curso presencial. Na verdade, não é nem mais fácil, nem mais difícil, eu sempre falo isso, né? É apenas diferente. Então, no ensino à distância, existe a necessidade da organização, da disciplina e de uma rotina de estudos que fica na dependência de quem? Do próprio aluno, do educando. Então, quem está aprendendo precisa ter essa disciplina e essa rotina. O professor vai estar presente? Ele vai fazer parte desse processo? Obviamente que sim, mas não vai estar na sala de aula o tempo inteiro, né? Não é dentro só da sala de aula que você vai estudar, você vai ter atividades que você vai ter que desenvolver por conta própria, não sozinho, sozinha, mas você vai ter que se disciplinar para dizer, olha, eu vou estudar toda noite, eu vou estudar um pouco de manhã, um pouco à noite, eu vou estudar nos finais de semana, eu vou estudar no período da tarde, né? Então, a gente tem, quem está estudando, fazendo um curso à distância, precisa ter esse poder de se disciplinar, de criar uma rotina de estudos, de estar atento e atenta a isso, né? Então, mas, ao mesmo tempo, a EAD, ela tem essa grande riqueza, né? O ensino à distância, de possibilitar o acesso mais democrático do ensino. Então, vejam vocês, se a gente pensa nos grandes centros, né, eu moro aqui na Grande São Paulo, né, que é uma megalópole hoje, né, mais do que uma metrópole, está tudo conurbado, a gente sai de uma cidade e entra na outra. Então, o acesso ao ensino, de alguma forma, aqui é mais facilitado, mas se a gente imaginar, por exemplo, uma pessoa que mora na região ribeirinha, lá do estado do Pará, por exemplo, e que as faculdades, instituições de ensino são distantes, então essas pessoas têm muita dificuldade para acessar o ensino, né, o ensino superior, principalmente. Então, o EAD, ele vem facilitar e vem democratizar esse processo. Então, por isso a importância da EAD, de possibilitar às pessoas que estão mais distantes e que não têm o acesso ao ensino superior de qualidade, para que eles possam ter. Então, essa é a grande riqueza. E, ao mesmo tempo, essa possibilidade de unir pessoas de diferentes lugares, tornando uma sala de aula, por exemplo, uma verdadeira Torre de Babel nacional, né, onde a gente encontra diferentes sotaques, diferentes compreensões,
e que pode ter uma riqueza muito grande, né, se for bem conduzida. Então, essa é a riqueza do EAD e que no presencial jamais a gente vai ter, né? Então, aí avançando nessa coisa da tecnologia informatizada, né, da área da eletrônica, dessa que a gente chama de tecnologia moderna, que não é moderna, que a gente já passou da idade moderna, nós estamos numa pós-modernidade já, falando dessa tecnologia contemporânea, digamos assim, que é dos nossos tempos, né? A gente tem aí a presença da inteligência artificial como uma coisa muito recente e que é um desafio para quem vai ser professor ou já é. Justamente porque hoje, por exemplo, a gente não pode pensar numa avaliação como a gente pensava anteriormente. Você dá uma prova e só ficar esperando que faça o aluno dê uma resposta e pronto. Ou você dá um trabalho para ele fazer, e aí ele vai fazer esse trabalho e entregar esse trabalho escrito. Porque hoje a inteligência artificial ela pode produzir isso. Em 5 minutos você produz um trabalho de pesquisa, né? Tem acesso à internet, tudo, e faz um texto de muita qualidade e não foi a pessoa que fez. Mas aí é que está o grande lance da história, porque quando eu estou estudando, eu estou fazendo um curso, então eu estou em busca do quê? Eu quero só o diploma, eu quero só o título, ou eu quero ser uma pessoa com mais conhecimento, contribuir com a minha comunidade, com a minha família, com o meu progresso como pessoa, quero ser um profissional de qualidade e poder interagir com a sociedade de forma a proporcionar avanços, não só para a minha vida, mas para as pessoas que me rodeiam, né? Então, isso faz toda a diferença. Nesse caso, a inteligência artificial, ela é uma riqueza enorme, porque vejam vocês, a gente tinha antigamente, vocês que estão aí do outro lado devem ser jovens, a gente, quando eu era garoto, né, então a gente tinha uma enciclopédia, chamava Enciclopédia Barça, então hoje só tem em bibliotecas. Então na enciclopédia tinha todo tipo de conhecimento que você pode imaginar. O ser humano uma vez achou que ia conseguir colocar todo o conhecimento do mundo dentro de uma enciclopédia, né, de vários livros. Hoje a gente tem uma enciclopédia aberta que é a internet. Então, todo o conhecimento do mundo, de certa forma, a gente consegue acessar por meio da internet. Você tem que saber pesquisar qual é o lugar certo, porque a gente tem coisas que são verdade, outras que não são, de qualidade, outras que não são, e tem que saber onde pesquisar. Mas, assim, a memória da gente, quando a gente estuda, né, os professores, professoras, todo mundo, quando a gente estuda, profissionais formados e tudo mais, a memória da gente é uma coisa dinâmica. Então, se a gente vai contar uma história hoje, que a gente viveu, nós vamos contar essa história de um jeito. Se a gente for contar essa história daqui uma semana, a gente vai contar essa história de um outro jeito. Porque a memória da gente, ela vai se mexendo, ela não para do jeito que ela não é uma coisa estática, né? Então, é uma memória dinâmica. Então, aí, quando a gente quer se lembrar de alguma coisa de fato, como ela foi, como ela é de fato, né, como ela aconteceu, mais próximo da realidade possível, a nossa memória ela não vai funcionar 100%. A inteligência artificial ela tem uma memória estática. Então, aquilo que fica registrado numa inteligência artificial, se você pesquisar hoje uma coisa que aconteceu e daqui uma semana a mesma coisa, ela vai te dar uma resposta muito parecida sobre aquilo que está registrado. Então, isso é muito importante para a gente pesquisar em lugares que são confiáveis. Nesse sentido, a inteligência artificial é um espaço extremamente importante para se fazer pesquisa. Então, a gente pode trabalhar em sala de aula como um assessor para pesquisar. Você quer saber sobre um autor, sobre uma história, sobre uma... Não o que aquilo significa para a sociedade, para a humanidade. Então, nesse sentido, você vai cada vez mais aprendendo com a inteligência artificial, né? Então, como tudo na vida, né, a gente tem, tudo na vida é ambíguo, né? A gente tem o lado prosaico e o lado poético, a gente tem escuridão e luz, né? Então, tudo tem os seus dois lados. Uma faca você pode usar para cortar o pão, passar manteiga no pão, você pode usar para matar uma pessoa. Então, a inteligência artificial, da mesma forma, ela pode ser usada de vários jeitos.
e ela pode sim ser na mão de quem tem uma boa intenção, um mecanismo, um instrumento, uma estratégia importantíssima de aprendizado, né? E é isso o que que eu estou falando para vocês. A inteligência artificial e essa tecnologia que nós temos hoje é um caminho sem volta. Nós não vamos voltar atrás. Ninguém quer, por exemplo, hoje, ir ao banco e ficar pegando fila, como eu peguei. Eu trabalhei de despachante quando era garoto, com 12, 13 anos. Que a gente tinha que pegar uma fila enorme para ficar esperando para pagar os boletos, né? Você tinha que fazer o cheque na mão, dava o cheque para a pessoa depositava o cheque, demorava 3 dias para cair na conta. Hoje você passa um Pix, paga aqui e o cara já recebe instantaneamente, né? Então, ninguém mais quer passar por isso. Esse é só um dos exemplos, né? Então, esse é um caminho sem volta. As coisas vão acabar cada vez mais ficando cada vez mais tecnológicas, né? Só uma historinha rápida, aqui no estado de São Paulo, a gente tem um restaurante que fica na beira das estradas, essas grandes rodovias, chama Frango Assado, né? Que começou como um restaurante pequenininho, hoje é uma rede de restaurantes muito bonita, assim, que você entra, tem todas aquelas coisas para você comer, caro pra caramba, né? Mas aí você para lá e aí tem aquele mercadão grande, tem lugar para você comer, tem lugar para você sentar, tem até lugar para você ficar com o cachorrinho e tal. Aí você vai e passa para na estrada, né? Vai nesse restaurante. Antigamente, quando eu comecei a frequentar esse restaurante, que eu comecei a dirigir, viajar e tal, a gente parava e tinha, assim, dezenas de caixas recebendo da gente, né? Para você pagar na hora que você sai lá. Hoje não tem mais ninguém, né? Hoje a gente só tem totens, você vai lá, coloca a sua comanda, passa o produto que você O fone pegou. não funciona. Olá, boa noite, posso ajudar? Eu estou dando aula aqui, tudo bem? Quem está falando? Muito bem, vamos continuar aqui. Então, hoje, nesse mercado, só tem totens. Você faz tudo no autoatendimento, né? Então, isso é o outro lado da moeda, né? Então, a precarização do trabalho, em função desse mundo tecnológico e tomando conta cada vez mais. Então, a gente, como professor, professora, como é que a gente se coloca nesse lugar para não perder o espaço, né, para isso que está acontecendo tecnologicamente falando, né? Eu creio que nenhuma máquina vai substituir um professor ou uma professora, de jeito nenhum. Eu acho que isso é impossível. Você pode até colocar um avatar contando uma história e falando tudo que eu estou falando aqui, mas uma máquina não vai conseguir ter um processo humanizado de tratar, de entender, de compreender a condição humana, que só sendo humano para compreender a condição humana. Então, por mais inteligente que uma máquina seja, ela nunca vai compreender a condição humana, né? Assim como, por exemplo, ninguém vai compreender o que é ser um indígena sem ser indígena. Ninguém compreende o que é ser uma pessoa negra sem ser negra. Você pode olhar, você pode se aproximar o máximo possível daquela condição, mas a condição quem sente é o sujeito. Da mesma forma, uma máquina nunca vai ser um ser humano. Por mais inteligente que ela seja, ela nunca vai não vai compreender essa condição, né? Então, por isso, o professor e a professora sempre vão ter o seu lugar, eu creio, né? Mas vamos em frente. Muito bem. Eu queria dar as boas-vindas aí para a Stephanie, para... Agora aqui eu não sei quem é, tem os nomes diferentes aqui, e para o João Mata, né? Sejam muito bem-vindos aí. Eu sou o professor Aguinaldo, já estamos aqui no meio da nossa aula, mas vocês vão aí se incorporando aos pouquinhos, estamos falando sobre a profissão professor. Então, obviamente, a tecnologia, ela traz essas coisas que são importantes, mas ela também traz desafios, né? Então, um desses desafios, que é muito importante, é a questão da inclusão digital. Então, como que a gente consegue incluir as pessoas, garantir que todos tenham o mesmo acesso a ferramentas, né? Eu vi uma pesquisa recente, vocês devem ter visto, se acompanharam na TV aberta, tem muita gente que não vê TV aberta mais hoje em dia, né? Eu ainda vejo. Mas apareceu uma reportagem recente falando sobre as questões das diferenças que tem, a desigualdade que tem, na verdade, no nosso país, enquanto uma escola todos os alunos receberam
notebooks e toda a tecnologia para poder usar nas aulas. Do outro lado, a gente vê escolas onde tem centenas de alunos e você tem na escola inteira só 1 ou 2 computadores, né? Então, isso é um desafio enorme, particularmente no nosso país. Aí, um outro desafio importantíssimo que eu falei desde o começo, aqui quando a gente começou a conversar, é como que a gente usa a tecnologia sem perder de vista as relações humanas. Então, a gente, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, a gente está fazendo uso da tecnologia num processo de ensino-aprendizagem, né? Agora, como fazer desse espaço a gente usar de todas as metodologias, as ferramentas que a tecnologia nos proporciona, mas sem deixar que seja um encontro humano, né? Onde pessoas humanas se encontram. Então, isso não pode ser perdido de vista. Isso é um desafio, porque quando a gente passa a usar a tecnologia, a gente acaba mecanizando as coisas, né? Então, por exemplo, tem instituições de ensino onde você entra para conversar com uma pessoa, por exemplo, uma mensagem lá para conversar, tirar uma dúvida, e quem vai responder para você é um bot, uma inteligência artificial que vai te dar a resposta. Ok, isso pode até ser feito num primeiro momento, mas depois tem que ter gente do outro lado para falar, né? Então, é disso que se trata, né? E aqui no Instituto Mix, a gente tem no Centro Universitário Instituto Mix, a gente tem essa intencionalidade, né? Essa ação, né? Ela está incorporada à nossa metodologia. Então, de outro lado, a gente tem um desafio que eu falei para vocês no começo, entre essa relação entre informação e conhecimento. Então, a gente tem, no ambiente tecnológico, muita informação. A gente tem informação todo o tempo, né? E são informações que valem a pena a gente saber, tem informações que, sinceramente, não precisava. Aquelas do tipo que a gente diz assim, eu podia dormir sem essa, né? Mas, assim, informação chega o tempo todo. Agora, tem uma diferença muito grande entre informação e conhecimento, porque conhecimento é aquilo que é construído, que tem um significado e que faz sentido para a sociedade, que são coisas que podem ser usadas em prol de um grupo de pessoas, né? Então, um conhecimento científico, né, na área da biologia, na área da engenharia, na área da pedagogia. Então, esses conhecimentos, eles podem ser utilizados em favor da nossa sociedade, né, trazer melhorias para a sociedade. Isso é conhecimento. O resto que vem é informação. Os gregos, né, na Antiguidade Clássica, falavam dessa diferença, né? Então, Platão já dizia sobre isso, ele falava sobre a doxa e a episteme, né? Então, a doxa, o que é? É essa informação mesmo, é aquilo que a gente fica sabendo e tal. Agora, trazer essa doxa, essa informação para o campo da episteme, que é o campo do conhecimento, esse é o trabalho que a gente faz na universidade, num centro universitário, na escola, né? Então, a gente pega isso que tem como informação e vai conduzindo para trazer isso para a área do conhecimento. E aí tem uma coisa muito importante, que é um desafio também da nossa realidade, não só relacionado à tecnologia, mas também à tecnologia, é que a tecnologia, essa tecnologia, né, da informação informatizada, ela tem cada vez mais deixado a gente apartado das pessoas, né? Então, a gente fica muito nessa preocupação do individual. E isso tem acontecido em vários lugares, né? Não é só na questão da rede social, só não é isso, né? Mas em todos os campos. Se a gente parar para pensar, por exemplo, nos processos de ensino e aprendizagem que são implementados nas instituições de ensino atualmente, o que se pensa? O pensamento é formar o profissional. Então, é uma formação profissional. Tá certo? É isso mesmo. Eu entrei em um curso superior, eu fiz um curso, eu ingressei num curso de licenciatura em História. Eu quero ser professora de História. Ok, não tem problema, tá? Isso vai ser o meu meio, quando eu conseguir o meu espaço como professora de História, vai ser o meu meio de subsistência, manter a minha família, né, ganhar a minha vida, como a gente diz, mas, ok. Então, vamos pensar sobre isso. Não é só isso. Porque quando se resume a isso, pensar só na minha formação, nas coisas que acontecem comigo, a formação profissional, ela perde o sentido, ela perde o significado. Porque a gente vai se formar como profissional para oferecer o nosso trabalho, oferecer aquilo que a gente faz,
para a sociedade. E isso, pessoal, está no campo do que a gente chama de pedagogia social. Que um grande pensador alemão chamado Paul Natorp, lá no final do século XIX, começo do século XX, começou a falar sobre isso. Ele foi a primeira pessoa a tratar desse assunto, desse conceito, pedagogia social. Então, ele escreveu uma obra que chama Pedagogia Social. Foi publicada no ano de 1913. Então, o que o Paul Natorp falava sobre pedagogia social? O que é pedagogia social? É uma pedagogia. Ah, professor, isso eu já sabia. Ok. Só que a pedagogia social, ela tem uma intencionalidade, que é o que o Paul Natorp chamou de educação da vontade. Então, quando a gente fala educação da vontade, dá a impressão que a gente está querendo impor alguma coisa, né? Doutrinar a vontade da pessoa. Não, não é isso. Vamos pensar sobre isso. O que significa essa educação da vontade? Todo sujeito tem um potencial transformador. Nós, todo mundo, nós temos um potencial transformador. A gente é capaz de transformar o mundo ao nosso redor. Como que a gente transforma isso? A gente transforma isso por intermédio da nossa ação. E a gente chama isso do quê? De trabalho. O trabalho é aquilo que transforma a nossa realidade. Certo? É diferente de emprego. Emprego é aquilo que me sustenta. Trabalho é quando tem uma intenção, que aquilo que eu faço faz sentido para mim e eu promovo essa transformação. Ok? Então, esse trabalho, esse potencial transformador, ele vai ser aplicado aonde o trabalho? Numa sociedade. Essa sociedade, o que é? É um coletivo, não é individual. Então, o indivíduo pensante, esse indivíduo que tem um potencial transformador, ele tem o quê? Ideias. Ele tem ideias. E essas ideias, elas podem ser oferecidas para quem? Para ele, mas também, em grande medida, para a sociedade. Então, o que a educação da vontade faz? É fazer uma ligação entre esses dois pontos, que é educar, ajudar na educação desse sujeito que tem esse potencial transformador, para que ele pense de que forma isso que ele tem vontade, essa ideia e essa vontade de transformar, vai ser colocado para a coletividade. Então, uma maneira imagética da gente olhar para isso seria pensar assim, por exemplo, você perguntar para dois jovens qual profissão eles querem seguir. Então, um dos jovens vai dizer assim, eu quero ser engenheiro, quero fazer grandes obras e quero ganhar muito dinheiro, ficar rico. É uma possibilidade, não tem problema nenhum, só que esse sujeito está pensando individualmente só nele. Agora, um outro jovem pode pensar, ou uma outra jovem pode pensar assim, não, eu quero ser engenheira, eu quero construir grandes obras, mas essas obras precisam ser sustentáveis, têm que ser acessíveis para todas as pessoas, tem que respeitar a natureza, tem que ser duradouro, tem que ser um lugar de ambiente, de convívio, onde as pessoas vão conviver, ser felizes, entendem? É um outro jeito de pensar a formação. Então, é isso que está em jogo, né? De pensar a educação do individual, quer dizer, que daquilo que eu tenho na minha individualidade, na minha particularidade, o que eu posso oferecer para o coletivo. E na medida que isso que eu ofereço beneficia a mim e aqueles que estão próximos a mim, também vai beneficiar aqueles que estão longe de mim, a sociedade, o grupo onde eu vivo. Isso é um jeito de pensar a educação que, olha para você, como eu estou falando para vocês, foi pensado no início do século XX, mas que hoje está se perdendo. Hoje, cada vez mais, a gente lida com formação de profissionais pensando única e exclusivamente em si mesmos. Aqui no Centro Universitário Instituto Mix, a gente sempre vai chamar a atenção de vocês para isso. Estudar para quê e estudar para quem, como dizia o Paulo Freire, tá bom? Outra coisa da ensino à distância e da tecnologia é essa relação entre virtualidade e realidade. Então, a gente tem um mundo virtual, um mundo real, como é que esses mundos se relacionam? Tem gente que vive num mundo totalmente virtual. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que ele fica jogando videogame o dia inteiro. E aí, ele não consegue se desligar daquilo. Isso é uma coisa muito complicada, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente também não pode ficar distante do virtual. Hoje, como eu falei para vocês, é um caminho sem volta. Então, não dá para a gente dizer assim, eu não vou ter rede social, eu não vou usar computador, eu não vou fazer. Não tem como, a gente vai ter que usar.
Nós vamos ter que aprender. Quem não aprendeu vai ter que aprender. Se quiser continuar, né, vivendo nesse ritmo que a sociedade vem impondo, que não tem como a gente voltar, né? Então, de um lado, a gente não esquecer que tem o real, mas de outro lado, a gente também não pode se afastar do virtual, porque nós vamos ter que ter essas relações virtuais, né? E a partir dessa relação, né, entre virtualidade e realidade, a gente tem uma criação de novas subjetividades. Isso é um grande risco e um desafio, porque a gente cria uma subjetividade hoje que ela está relacionada a essa coisa do ter. Então, quanto mais eu tenho, quanto mais eu apareço, né? Então, eu faço selfie, eu apareço na rede social, e mesmo que isso não seja verdade, mas eu estou aparecendo, eu estou aqui, eu estou legal, eu estou bem, eu estou feliz, isso cria um jeito novo, um sujeito diferente. Então, hoje nós temos uma subjetividade diferente, quer dizer, a subjetividade que é o meu eu interior, né? Aquilo que eu sou. Essa relação minha com a tecnologia, a depender da forma como ela for construída, eu corro o risco de ficar vivendo a partir de aparências. Né? Então, a gente perde de novo essa relação com a realidade, que está ligado a isso que eu falei para vocês de virtualidade e realidade. E isso principalmente nas tenras idades, que é com quem o professor e a professora vão lidar, principalmente, a gente precisa cuidar, né? Foi dado um grande passo aqui no Brasil agora, proibindo o uso de celulares dentro das escolas. Eu não gosto nada de proibição, acho que proibição é uma coisa muito complexa, mas eu acho que tem um momento que não tem jeito, né? A gente tem que tomar uma atitude. E quiçá, isso agora resolva, de alguma forma, essa aproximação entre aluno e professor, que é uma coisa que estava se perdendo, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com isso. A humanidade vai e volta, né? E isso não tem problema nenhum, porque quando a gente volta, não vai ser igual ao que era, a gente vai fazer alguma coisa diferente. Então, tem países, por exemplo, que adotaram a educação completamente, aboliram o caderno, aboliram a escrita à mão, aboliram tudo e estão retornando. Estão colocando o livro impresso, estão colocando a escrita à mão de novo, porque estão percebendo que tem que ter essa relação com a realidade. A gente não pode ficar só no virtual, né? Então, enfim, são esses desafios que são coisas muito bacanas de se pensar, né? Então, sempre tem um lado que é muito positivo, tem um outro lado que são riscos, mas que a gente tem que pensar de uma forma dialógica, porque é um caminho sem volta, né? Então, pensando agora sobre educação humana, humanizada e humanizadora, falar, professor, por que esse pleonasmo danado aí, falar 3 vezes a mesma palavra? Porque, assim, uma educação, ela tem que ser humana, ok, tem que ser humana porque são seres humanos que se educam mutuamente, como dizia o Paulo Freire, né? Mas, por ser uma educação humana, não é só porque a gente é humano que essa educação vai ser humana. A educação feita por seres humanos, ela pode ser desumana. Então, além de sermos humanos, a gente precisa promover uma educação que seja humanizada. E essa educação humanizada também só não basta, porque ela tem que visar não só esse processo que humaniza quem está dentro desse ambiente educativo, mas como que esse ambiente educativo vai continuar, vai, de alguma forma, reverberar para fora da escola para ajudar no processo humanizador. Que aí nós temos uma perspectiva de humanidade, que vai para fora da escola, né? Então, não é só a escola que tem que ser humana, não é só dentro da escola que tem que ser humanizado. Esse processo humano, humanizado dentro da escola, tem que reverberar para fora da escola, para longe dos muros da escola, né? O sujeito tem que levar adiante esse processo humanizador. E isso é um desafio do professor e da professora. Nós não somos, professores e professoras, os únicos responsáveis pela educação. A educação acontece em todos os espaços. A educação acontece na igreja, acontece nos clubes, acontece na rua. Dentro das famílias é o principal lugar onde tem educação, mas não é só na família que acontece. E aí a escola é um desses pedaços. E a escola é uma das partes essenciais da educação hoje. Porque a família atual, ela não tem condições de dar a mesma educação que as famílias anteriormente davam. Hoje nós temos outros compromissos, outros afazeres, outras necessidades, que às vezes a gente fica aquém de ser familiar. Né? Pai, mãe, tio, avô. E aí a escola sente esse baque, né? Esse impacto. E aí não adianta nada o professor dizer assim, não, família que educa, eu só ensino. Não é isso mais.
Não é mais assim. A gente não vai fazer o papel da família, não vai substituir a família. Mas tem elementos que não acontecem dentro da família que nós vamos ter que ajudar. Nós vamos ter que pensar sobre valores, nós vamos ter que pensar sobre a relação, né? E aí não é só ensinar português e matemática, história e geografia, mas nós vamos pensar como que a história e a geografia e a matemática e a língua portuguesa e as outras disciplinas, elas vão se relacionar nesse processo que eu construo na minha relação humana com as pessoas, né? Então, é uma educação hoje que ela exige do professor e da professora um olhar muito mais amplo do que simplesmente ter um saber, chegar lá e ensinar sobre aquele assunto. Você vai ter que discutir, vai ter questões de sexualidade, vai ter questões questões raciais, vai ter questões de desigualdade social, vai ter inúmeras questões, diferenças, né? Que sempre existiram, na verdade. É que, em um tempo mais atrás, a gente era trabalhado de uma forma homogênea dentro da sala. Então, nivelava-se por cima. Ah, quem foi mal reprovou. Não pode nem reprovar hoje, não é essa a questão que está em jogo. Mas só que tem sujeitos que aprendem de um jeito, tem sujeitos que aprendem de outro jeito. Então, como que a gente ensina e aprende num processo que vai levar em conta as particularidades e as diferenças? Tudo bem? Aí, para poder pensar sobre isso, eu trouxe aqui uma frase extremamente, eu gosto muito, né, que ela está na epígrafe do livro do José Saramago, escritor português, que escreveu o Ensaio sobre a Cegueira, né, que foi feito filme, muito famoso e tudo mais. Quem não assistiu ou não leu, recomendo, é sensacional. E o Saramago, ele fala na epígrafe desse livro, ele coloca, justamente porque o livro Ensaio sobre a Cegueira, ele vai falar dessa questão da visão, mas não é só a visão física, né? De como que a visão, como que a gente olha o mundo e como que a gente interpreta o mundo, como que as pessoas nos interpretam a partir dos olhares delas, enfim, o quanto que enxergar faz diferença ou não. Então, ele diz, se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Isso é uma coisa muito interessante, porque é uma reflexão aprofundada sobre isso, faz a gente pensar as perspectivas da educação. Porque a educação, ela não é só, como eu falei para vocês, trazer assuntos, conhecimentos, e depositar isso ali na sala de aula, né, uma educação bancária, como falava o Paulo Freire. Não. Precisa ser uma educação que traga significado para aquilo que a gente está fazendo. Então, o professor, a professora, vai ter que desenvolver esse olhar. E aí, assim, o Saramago diz, se podes olhar, e olhar o que é? Olhar, simplesmente a gente olha. Olhei. Olhar não tem significado nenhum, a gente simplesmente olha. O que acontece quando a gente olha? A luz entrou pelo olho, né? Tem aquele processo físico, transformação da luz em imagem, na retina, e eu vi. Eu olhei, na verdade. Só que aí, assim, quando a gente olha, a gente vê. Agora, ver já é uma segunda etapa. Quando a gente vê o que é, a gente percebe que, opa, peraí, tem alguma coisa ali, né? Então, eu olhei, aí eu vi. Aí o Saramago vai adiante. Aí ele fala assim, se você pode ver, então repara. E aí, no Nordeste principalmente, né? Você fala em botar reparo, então reparar, o que é? Prestar atenção. Prestar atenção. Mas tem uma coisa muito legal nessa frase do Saramago, que a gente olhando ela de uma forma profunda, que a gente pode aprofundar muito mais outro dia. Ele diz assim, se podes olhar, então olhei. Simplesmente olhei. Então vê. Eu vi. Então eu vi, pera um pouco, chamou minha atenção, eu parei, olhei. Olhei, vi. Olhei, vi. Eu vi. Tem alguma coisa aqui. E se eu posso ver, então eu reparo. Aí o que eu reparo? Eu presto atenção. E aí a palavra repara, ela tem duas conotações possíveis, que é esse reparo de reparar, de prestar atenção, mas pode ser também de reparar, que é transformar algo, consertar algo que não está bem, ajudar aquilo que não está bem a ficar melhor do que é. Reparar. Então, trabalhar com educação, pessoal, isso é para a vida, como pai, como mãe, como avô,
tio, sobrinho, irmão, professor, professora, para a gente poder ter uma ação educativa, a gente precisa viver essa educação, e aí essa frase do Saramago nos mostra o caminho. Não é um caminho definido, mas um jeito de olhar para ele, que é olhar, não só olhar, ver o que está acontecendo, e além de ver, a gente prestar atenção. E além de prestar atenção, procurar ajudar a melhorar aquilo que está ali. Então, essa ação educativa, ela demanda essas dimensões do olhar, que são extremamente... Aqui pode ser filosófico, metafórico, mas se vocês colocarem em prática, vocês vão entender o que eu estou falando. Experiência própria, tá bom? E aí tem uma questão também que é um outro sentido, que é escutar. O Rubem Alves, um poeta, escritor, que é daqui de Campinas, da região aqui do interior de São Paulo, ele morreu recentemente, ele fala de uma escuta, que ele chama que é escutar bonito. Agora, é muito interessante, porque assim, ele fala escutar bonito, ele não fala ouvir bonito. E aí, do mesmo jeito que a gente falou do olhar e ver, na perspectiva da escuta, a gente tem o ouvir. Ouvir a gente ouve, eu ouvi o barulho que fez lá dentro da minha casa, aqui onde eu estou, né? Mas aí, para mim, tudo bem, não fez sentido nenhum. Agora, escutar, não. Escutar é quando a gente para e ouve a pessoa, escuta a pessoa com intencionalidade. Então, esse outro sentido nosso, que é a escuta, como professor e professora, é importantíssimo no processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente para e escuta o que as crianças, adolescentes, jovens, adultos têm a dizer, e quais são as necessidades, particularidades e singularidades que precisam. Por isso que o Rubem Alves fala que é uma escuta bonita, né? E ao escutar, gente, a gente cria uma linha dialógica com as pessoas, que ao escutar, a gente também é escutado. A gente cria uma relação humana, humanizada, e aí a gente vai escutar e vai ser escutado. E a vida é feita de diálogo. A gente não constrói nada sozinho. Muito bem. E aí a gente tem a perspectiva do eu e do tu. Quer dizer, eu só estou falando aqui com vocês e sou o professor nesse momento porque vocês estão me ouvindo. Se vocês não estivessem aí, não teria significado a minha existência. Quando a gente para pensar dessa forma, a nossa relação com os outros, ela muda de figura. Porque o outro, aquele que chama de outro, que está do outro lado, é tão, ou talvez às vezes mais importante do que eu mesmo na minha própria existência. Porque se o outro não existe, eu não existo. A nossa existência, ela é feita de inter-relações, né? Tudo que a gente faz, que a gente tem de material na vida, foi feito por uma outra pessoa. Essa máquina que está na minha frente, que vocês têm na frente de vocês, vocês olharem em volta, tudo que existe nosso de material foi construído por alguém. Alguém colocou a mão para fazer aquilo que está ali, a nossa roupa, esse óculos que eu uso, tudo. Então não dá para a gente dizer assim, isso é assim, cada um que se vire. Não é assim, porque a gente tem relações de interdependência. E aí, mais uma vez, eu só existo em razão do tu. Se não tiver o tu, eu não existo. Tudo bem? E isso é uma coisa para a gente aprofundar um pouco mais qualquer dia. Aí, eu trouxe aqui um vídeo, tomara que a gente consiga assistir, eu programei ele aqui para a gente assistir, que é da Rita Person, que é uma norte-americana, mas está legendado o vídeo, eu acho que da forma como ele está aqui, vocês vão conseguir ver a legenda, que ela fala sobre a importância da educação, né? E ela fala dessa coisa da importância do professor na vida das crianças, né? Que ela chama que toda criança precisa de um campeão. Então eu vou colocar o vídeo para vocês aqui, tomara que ele funcione, vamos ver se ele vai direto daqui, mas eu acho que eu vou ter que talvez abrir de um outro jeito, tá? Deixa eu testar aqui. Espera aí. Eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Deixa ele rodar aqui primeiro. Eu vou copiar o link aqui, peraí.
A minha internet não está querendo rodar, mas vai dar certo. Eu vou parar a minha apresentação do slide. Aí eu vou no link do TED. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Ele está dando um... Pode ser que tenha alguma coisa de direito autoral que não estão querendo me autorizar a passar, mas vamos ver. Acho que eles não vão deixar. Mas não tem problema. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui no chat, vou deixar o link para vocês aqui, ó, desse vídeo, da Rita McPherson. E aí vocês vão assisti-lo depois, tá bom? Vocês prometem para mim que vocês assistem? Que ele é muito interessante, tá? E aí, pessoal, esse é o meu cachorrinho que tá aqui. Aí, pessoal, eu queria finalizar com vocês aqui esse nosso encontro. Dizendo para vocês que eu faço parte, né, do corpo docente do Centro Universitário Instituto Mix. Nós temos aí outros professores, professor Leandro Peternella, professor Edson Querido, professor Fernando Lobo e outros tantos, professora Maria do Carmo. Vocês vão conhecê-los e conhecê-las aí no decorrer da nossa trajetória. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, né, e convidá-los e convidá-las, né, para continuarem com a gente. O Centro Universitário, ele está fazendo algumas adaptações para o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, inclusive a integração com um aplicativo. Por isso, a gente acabou não liberando ainda as disciplinas para essa semana, mas elas devem entrar em breve, talvez essa semana ainda. Hoje estivemos conversando com o pessoal da tecnologia. Então, a gente tem feito esses encontros para aproximar com vocês, para nós estarmos juntos, e tudo que vocês precisarem, vocês vão ter suporte, tá bom? Então, vocês não estão sozinhos nem sozinhas, isso é o mais principal do Centro Universitário Instituto Mix, que vocês sempre vão ter o suporte de professores, né, dos coordenadores dos cursos, e de resto, assim, espero que vocês tenham curtido o nosso encontro aqui. Vocês não querem tirar uma foto comigo, não? Abrir a câmera para a gente tirar uma foto? Será que é possível? Hein, pessoal? Isso, olha que beleza. Aí eu vou colocar o nosso slide lá no começo. Aí a gente vai... Espera aí, deixa eu acertar aqui o PowerPoint. Aí vou tirar uma foto bem bonita da aula, para a gente ficar para a história do Instituto Mix aqui, ó. Vou colocar aqui. Aí, deixa eu ir lá devagar. Aí eu vou compartilhar junto aqui. Deixa eu ver aqui. Tem que compartilhar só uma tela, peraí. Apresentar outra coisa, janela, não é, separador não é, não é, janela, esse aqui, ó. Pronto, agora vai aparecer tudo bonitinho aqui, ó. Super legal. Stephanie, você não vai sair na foto, Stephanie? João, Rosemary, não vão querer sair na foto? Tá todo mundo despenteado aí? Obrigado, viu? Você que está aqui como financeiro, qual é o seu nome? Minha câmera está muito ruim, tô sem... Ah, tá bom, Stephanie. Tá. Tudo bem. Você que está como financeiro aqui, qual que é o seu nome?
É Elisa, prof, eu não consegui alterar o nome. Não tem problema, Elisa, tranquilo, viu? Ó, então só vai sair a Elisa e eu na foto, tá? Mas não tem problema, vamos lá. Pronto, olha lá, ó o passarinho. Atenção. Beleza. Muito bom, gente. Olha, eu queria agradecer vocês mais uma vez, tá? Espero que o que eu falei aqui tenha feito sentido, tenha trazido significado para vocês. Eu sou um apaixonado pela educação, né? Não sei se deu para perceber, mas eu tenho uma educação social na essência e eu não consigo fugir disso. E eu acho que a educação escolar ela tem muito a contribuir se ela tiver esse olhar dessa educação mais próxima do social, pensando não só na formação do profissional, mas principalmente do ser humano, né? E eu vou sempre lutar por isso. Eu que desse lado, né, vou tentar provocar vocês para isso, tá bom? Então, espero que a gente se encontre em breve, tá certo? Aquelas que fizerem o curso de pedagogia, o curso de licenciatura vão se encontrar comigo com certeza, mas querendo que a gente esteja junto aí o mais rápido possível, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês, tá bom? Muito prazer em vê-las e aqui por estarem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.